Muito boa tarde, muito boa noite. Agora no verão, estamos com um dia claro ainda. Muito boa tarde a todos. Estamos nas 18 horas, a hora do Ângelus, a hora do oração-ação. Porque nós estamos vivendo a nossa hora. A transição planetária, essa encarnação no ápice da transição planetária, é a encarnação mais importante dos muitos últimos tempos, talvez de todas as nossas vidas até aqui. O que fizermos agora vai definir o nosso futuro, como uma prova de final de ano define o ano seguinte de um aluno. Se ele for bem nas provas, ele avança. Se ele não for bem nas provas, ele repete. Não há inferno com castigos eternos, não há céu com uma ociosidade eterna. Aqueles que não se mostrarem aptos à regeneração, que ainda estiverem apegados à dor, achando que quem errou tem que ser punido, bloqueando e boicotando o seu crescimento e o crescimento dos outros, esse está mostrando para a vida que precisa repetir as lições que ele ainda não conseguiu aproveitar. Aquele que já mostrar boa vontade, não perfeição, não virtudes elevadas, não pureza de coração, apenas boa vontade, sincera, clara, praticada, boa vontade praticada. Esse está se mostrando apto ao mundo da boa vontade, ao mundo da regeneração. E assim como quem não aprendeu repete, e não é punição, é ao contrário, é generosidade de Deus, sempre nos dando novas oportunidades. Quem passar nas provas, quem se mostrar habilitado à boa vontade, pela boa vontade, terá um trabalho enorme na regeneração planetária. A regeneração ambiental, atmosfera, lixo, plásticos, degradação das florestas, aquecimento global. Há um imenso trabalho na regeneração ambiental, há um imenso trabalho na regeneração institucional, a política, a justiça, a polícia, a saúde, a educação, a arte. Aonde quer que nós olhemos, há um imenso trabalho de regeneração. Quem se habilitar à regeneração estará se candidatando a um trabalho gigantesco. E ainda maior e mais profundo, porque precisa se dispor à autotransformação pelo trabalho, pelo serviço, à autotransformação dos outros, à autotransformação da coletividade. É isso que está em jogo. Não nos habilitaremos à regeneração por cumprimento de ritos religiosos. Não nos habilitaremos à regeneração por um ato, por palavras decoradas das escrituras, palavras de boa vontade. Não, é uma boa vontade praticada. Se fosse uma entrevista profissional, não seria currículo, nem títulos.
seria experiência concreta. É isso que o céu está selecionando. Pessoas com experiências concretas. Não se iluda. Se há alguma coisa que nós precisamos, ao que nós precisamos nos dedicar nesse momento, é experiências, é a prática do bem. A prática do bem. Feita com boa intenção, de bom coração. Nada mais importante. E é claro, não se espera milagres, não se espera missões profundas desses homens primitivos, mulheres primitivas que somos nós. Mas pequenas, mas significativas, claras, honestas, ações de boa vontade. Faça o seu possível no seu local de trabalho, no trânsito, no ônibus, nas ruas, nas reuniões de condomínio, no casamento, na família. Todo lugar é lugar de servir. Todo lugar. E para você se candidatar ao grande serviço da regeneração, você precisa se mostrar aberto ao serviço já. Não é óbvio isso? Que nós tenhamos essa coragem e essa lucidez. Vamos então hoje estudar a virtude. Na verdade, o vício. A virtude estudamos ontem e hoje vamos estudar o vício, os erros, as crenças destrutivas. Veja se isso não é importante. Estamos no capítulo 12, que tem por título A Perfeição Moral, desse O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nesse capítulo 12, já estudamos as virtudes e hoje estudaremos os vícios, os defeitos, as imperfeições. Vamos juntos? Assim seja. Questão 895, Allan Kardec pergunta o seguinte para os espíritos de luz. Com exceção dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém tem dúvida, qual é o sinal que mais caracteriza a imperfeição? Aqui Kardec quer um pouco deixar de lado essa obviedade dos grandes crimes, das violências terríveis, das maldades. Então ele diz, deixando de lado os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém tem dúvida, qual é o sinal que mais caracteriza a imperfeição? O que você acha nas suas observações, autoestudo, estudo da sociedade? O que caracteriza a imperfeição na nossa humanidade? O vício, a violência, o erro. Vamos ver a resposta dos espíritos. O sinal que mais caracteriza a imperfeição é o interesse pessoal. Quando nós falamos ontem, no nosso encontro passado, sobre a virtude, os espíritos falaram do bem desinteressado. Agora, coerentemente, para falar dos vícios, das imperfeições, ele fala que o que caracteriza o vício, a imperfeição, é o interesse pessoal. Há pessoas, e não são poucas, na nossa sociedade imperfeita, que vivem unicamente voltados para o seu interesse pessoal, para o seu ponto de vista. Todas as palavras que ele emite, todos os atos que ele realiza, os seus sentimentos e os seus pensamentos, exprimidos, resumem-se a duas letras. Uma palavra e duas letras. Eu. Eu
eu. Então, o sinal que mais caracteriza a imperfeição é o interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais são tão superficiais que se assemelham ao banho de ouro sobre um objeto de cobre. Olha a comparação que os espíritos fazem. Há virtudes que são tão superficiais, tão enganadoras, que se assemelham a um banho de ouro sobre um objeto de cobre. Um objeto de cobre banhado a ouro, com uma fina camada de ouro por cima, é, na prática, a falsa virtude, que engana muitos, mas que, na verdade, não é a virtude. Outra figura que Jesus usou foi sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão, para falar da hipocrisia. Aqui, a falsa virtude é usada uma figura muito parecida. Então, se assemelham ao banho de ouro sobre um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Pedra de toque era um cristal duro que os ourives utilizam para verificar a pureza de um metal. Então, o ourives antigamente, e talvez até atualmente em alguns lugares, tenha um cristal, uma pedra dura, com a qual ele risca um objeto dourado, porque se for apenas banhado a ouro, logo aparece o metal no fundo daquele banhado a ouro, daquela camada fina de ouro. Pedra de toque. É o teste que os ourives faziam, alguns ainda fazem, para atestar se um objeto é de ouro ou apenas banhado a ouro. Aqui eles assemelham isso a falsa virtude a esse objeto banhado a ouro que não resiste ao primeiro teste. E continuam dizendo assim: um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo como um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que representem um progresso, nem sempre resistem a certas provas. Basta que se toque no interesse pessoal para que a pessoa revele sua verdadeira identidade. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando acontece. Essas provas que, mexendo com o interesse pessoal, revelam a verdadeira virtude ou a vida focada no interesse pessoal das criaturas, são a razão de existirem tantas dores, tantos sofrimentos, especialmente os sofrimentos coletivos, aliás, previstos por Jesus para esse momento da transição planetária. Jesus previu pestes, hoje chamadas de pandemias, previu terremotos que se expandem a fenômenos como maremotos ou tsunamis, vulcões, furacões.
secas, enchentes. Tudo isso está simbolizado no sermão profético pelos terremotos. Guerras que são a tragédia humana presente em todos os tempos e nesses especialmente. Guerras tecnológicas com muito mais poder de destruição do que se viu em quase todos os tempos. Previu Jesus também rumores de guerras, que é um movimento típico do terrorismo, palavra que não existia ao tempo de Jesus. Ele não podia prever, não podia usar uma palavra que não existia, não seria compatível com o processo de aprendizado que ele queria passar. Rumor de guerra, espalhar medo, espalhar terror, é a tática do terrorismo, tão presente nos nossos tempos e inexistente ao tempo de Jesus. Além disso, ele falou de falsos cristos e falsos profetas, que nós hoje poderíamos chamar de estelionatários religiosos, estelionatários espirituais, que são os enganadores, os pastores mercenários, os abusadores sexuais que praticam dentro de centros espíritas, dentro de centros religiosos de todos os tipos, as suas abominações. Tudo isso é característica de nossos tempos, tudo isso foi previsto por Jesus e tudo isso serve como provas, como pedras de toque para provar nossas virtudes e ver aquelas que são reais como objetos feitos de ouro e aquelas que são superficiais, apenas banhadas a ouro, que um mero atrito com uma pedra dura mostrará a sua superficialidade, a sua fragilidade. Na verdade, a nossa. É isso que está acontecendo precisamente. Continuam eles ainda na questão 895. O apego às coisas materiais é um símbolo notório de inferioridade. Muitos, no meio das tragédias, deixam de preocupar-se com pessoas e animais para preocupar-se com as coisas, com as moedas, com os objetos de arte, com os seus carros. Ora, as provas estão aí para isso, para evidenciar os reais valores, os valores praticados. E nada melhor do que uma tragédia que exige decisões imediatas, decisões verdadeiras, para mostrar se realmente incorporamos, assimilamos os valores do Cristo, ou se apenas um cristianismo de conveniência, de interesse, de superfície. É isso que está ocorrendo nesse tempo. Então, o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem dá valor aos bens da terra, menos compreende o seu verdadeiro destino. Ao contrário, pelo desinteresse das coisas materiais, incluindo aí o próprio corpo, a própria vida física, o homem demonstra, o ser humano demonstra, que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. É assim que estamos todos sendo testados. Que transparência, que honestidade é a dessa escola de Deus, não é? Que mostra o que está sendo observado nas provas, como elas estão sendo realizadas, o que se espera daqueles que querem ser promovidos e o que evidenciará a insuficiência do aprendizado. Está tudo claro. Aluno que
for reprovado, que precisar repetir, não pode alegar ignorância. Não é? Muito interessante essa análise do vício e da virtude, desse capítulo A Perfeição Moral de O Livro dos Espíritos. Poucas coisas precisam ser mais estudadas nesse tempo do que valores, do que a referência que separa vícios de virtudes, erros de acertos. Está aqui claramente colocado: o desinteresse, o desapego às suas coisas, ao seu corpo, à sua riqueza. Nesse momento mostrará se você, se eu, já estamos prontos para uma vida de serviço, para uma vida de ajuda, de acolhimento, de melhoria do outro através, de melhoria de si através da melhoria do outro. Não faltarão oportunidades. Na verdade, hoje é a oportunidade de desenvolver desapego, desinteresse, boa vontade para servir. As pessoas estão servindo até durante o sono. Antes de dormir, fazem uma oração ao seu orientador e se dispõem a ajudar dentro dos seus limites. Ninguém aqui é avatar, missionário, sequer professor na escola de Deus, mas dentro dos seus limites ajudar nos desdobramentos durante o sono, no olhar, no ouvir, no acolher, no dia seguinte e em todos os segundos da nossa vida. Disponha-se a ajudar. Disponha-se a se observar e a desenvolver a melhor sintonia, vigiar e orar. Dispor-se, focar-se nesses pontos: serviço, vigilância e oração, certamente determinará se seremos curados ou não no Hospital de Deus, se seremos promovidos ou não na escola da vida. Muito bom, muito feliz em receber esse aviso pessoalmente. Me sinto muito necessitado de ouvir, de assimilar esses valores, essa clareza ética, essa clareza moral. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco aqui. Gugu Souza expressa sua gratidão. Mônica Silva faz vibrações de cura para Jailson Gomes. Que ele receba essa energia da natureza, dos minerais, dos vegetais, dos animais, a energia do Deus em nós, assim como todos os outros que estão internados, hospitalizados, que passaram por cirurgias, que estão em momentos críticos. Que a luz de Deus, que os emissários de Deus, que as correntes médicas do espaço recebam de nossa parte as nossas melhores energias. Muito boa sorte, Jailson, muito boa sorte aos internados, hospitalizados, acamados e cirurgiados do Brasil e do mundo. Que assim seja. Então, Esther Ponzoni, Enir Cajazeira, Gugu Souza diz: esse mundo é um drama criado por nós mesmos. Um drama que nós mesmos criamos.
Por isso, nós devemos trazer brilho para a nossa mente, o regente de nossa vida. Nós devemos experimentar e expressar a verdade de que os seres humanos somos todos filhos de Deus. Assim seja. Mônica Silva, Adelaide Dias dando seu boa noite a todos, Andréa Santos lembrando-se de amigos que também precisam receber o nosso vulcão de luz que vai ao alto e que desce depois sobre as pessoas que estão em nossas mentes. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam a energia que emana desse nosso momento. Rosana Bastos, muito bom ter você aqui, Rosane. Mônica Silva vibrando pela paz mundial, por todas as vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Enir Cajazeira e Mônica dando o seu boa noite a todos. Que assim seja, minhas amigas, meus amigos. Que as nossas melhores energias saiam de nossos peitos, se unam umas às outras num grande jorro de luz que sobe até o alto, recolhe as imensas luzes de Deus, dos emissários de Deus, dos emissários de Jesus, e que sejamos todos úteis a todos os sofredores, a todos os enganados, a todos os iludidos. Muita paz e muito bem para toda a humanidade da Terra, para todos os animais da Terra, para todos os vegetais da Terra. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Estaremos juntos de novo. Venha conosco. Continuemos emitindo luz com Maria de Nazaré, especialmente nesses tempos, com Jesus também. Até a próxima.